Boa noite. Já já vamos iniciar a nossa palestra. Só aguardar Paulinha entrar através do Instagram dos Mensageiros para a gente começar. Boa noite, Fátima, Lúcia, minha amiga querida, Alzenilde. Boa noite, Thales. Estamos só aguardando o Paulinho entrar. Tá aí, Mensageiros da Luz. Boa noite, Esté. Vou adicionar aqui Mensageiros da Luz. Boa noite, Chico, Darlene, Magno e Paulinha. Boa noite, tá só escurinho aí. Eu esqueci de ligar a luz. Guarda um pouquinho. Marília, boa noite. Daisy. Wildenberg, uma galerinha boa aí. Jefferson. Deu uma melhoradinha. Nos retornem aí se o som tá bom. Se o vídeo também está bom. Dá para me ouvir? Tá me ouvindo bem, Paulinha? Você tá ouvindo bem. Queria que os nossos amigos aí também nos dessem um retorno de som e de vídeo. Se eu não estou cortando, que da última vez eu fiquei cortando a metade da testa. A Zildenberg disse que tá ótimo. Maravilha. A gente então, vai... Também. Sim. Boa noite, minha flor. Vou já passar para você se apresentar. A gente vai iniciar, como sempre a gente inicia, né, nossas reuniões na Casa Espírita, mesmo nessa perspectiva virtual, com uma prece. E hoje a gente vai fazer aqui uma prece que eu gosto muito, né? Não vai ser uma prece espontânea para iniciar, mas é uma prece que nos fala muito ao coração, que é a prece de Cáritas. E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, certo? Acalmar os corações, enquanto eu vou fazer a prece, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos da noite. Boa noite a todas e a todos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos, Deus, força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Amém? E assim seja. Com essa prece nós damos por iniciado os nossos trabalhos da noite. Como a gente já desejou boa noite a todas e a todos, né? Hoje nós teremos como convidada a trabalhar conosco esse tema nossa irmã Paulinha, né? Que para mim é uma grande amiga.
também, uma amiga da minha alma. Paulinha é trabalhadora do Grupo Espírita Renascer e é também a nossa presidenta do Centro Espírita Os Mensageiros da Luz, sediado em Água Nova. E aí eu gostaria de saudar tanto os irmãos, né, do Grupo Espírita Renascer e os seguidores do Grupo Espírita Renascer, como também os nossos seguidores, né, do Centro Espírita Os Mensageiros da Luz, sediado em Água Nova. As nossas reflexões da noite, né, elas estão ancoradas na codificação, certo? De forma mais pontual, né? E aí, mais especificamente, a gente vai trabalhar a partir do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese, né? A gente vai caminhar um pouco a partir dessa obra básica, certo? Antes de passar para a Paulinha, eu gostaria, né, para que a gente possa abordar o tema da noite, que é esse aspecto consolador do Espiritismo, se é que isso não é redundante, né, quando a gente entende a própria doutrina enquanto consolador prometido pelo Cristo. Mas antes de passar para a Paulinha, eu gostaria de solicitar a vocês que respondam aí nos comentários, quem se sentir à vontade, claro, né, por que nós podemos considerar o Espiritismo o consolador prometido? Ou, se preferirem, porque nós podemos considerar a doutrina espírita uma doutrina consoladora. Então, quem puder aí colocar nos comentários, e à medida que a gente for dialogando aqui, eu acredito que a gente não vai vencer o tema, mas a gente vai dar conta de trazer essa perspectiva, né, do consolo que a doutrina traz nas nossas vidas, do que ela possibilita nas nossas vidas enquanto o Consolador prometido pelo Cristo. E aí, sem mais delongas, passo para a Paulinha, a gente vai fazendo aí um diálogo, mas eu gostaria já de dizer que eu quero ouvi-la mais do que falar, né? Mas a gente vai pontuando aí durante essa noite, tá bem? Então, mais uma vez, boa noite àqueles que ainda não tinham chegado, né? Boa noite, Lili. Também gostaria de agradecer à Casa Espírita Renascer pelo convite, né? De estar aqui com essa missão. Agradeço também aos Mensageiros da Luz, porque embora a gente não tenha trago essa proposta de primeira mão para lá, mas nós vamos dividir esse conhecimento através do Instagram, tanto da nossa casa como do Grupo Espírita Renascer, que também é minha casa, né? O tema da noite é um tema muito debatido, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Porque ele não é um tema simples, porque muitas pessoas acabam achando que é um tema que versa sobre qualquer outra religião. Então, muitas pessoas perguntam: mas por que vocês acham que o Espiritismo é realmente consolador prometido? Vocês não estão sendo pretensiosos demais em achar que tenha, digamos assim, a salvação? Não é uma espécie de salvação, na verdade. Na verdade, o aspecto consolador da doutrina espírita, ele é um tratado, mas é um tratado pelo Cristo. Não é nós que nos denominamos. É a referência que o Cristo faz e que quando Kardec codifica a doutrina, a gente compreende esse aspecto, digamos assim. Porque esse consolador prometido, né, que ele diz, que Jesus fala após a ceia, que vai mandar, que vai pedir ao Pai que envie posteriormente, porque no momento nós não tínhamos capacidade de entender o que ele estava dizendo. Por isso que Jesus, ele sempre nos falou por parábolas, histórias, né, para fazer se compreender da melhor forma possível. Se nós entrarmos numa reflexão, nós podemos pensar o seguinte: se vamos botar nossos pais, nossos avós, eles têm, digamos aí, uns 50 anos atrás. Então, era uma vivência completamente diferente da vivência que nós temos hoje. Então, se 50 anos atrás a gente não tem a internet, a gente não poderia estar neste momento aqui, né? E inúmeras outras coisas que a ciência foi avançando, né? Tanto tecnologicamente como na medicina, então, enfim. Imagine há 2000 anos atrás. Como será que nós compreendíamos a palavra do Cristo? Então,
não é que nós hoje temos essa facilidade de compreensão, porque as palavras do Cristo, ela ainda não é bem compreendida por nós. Porque se ela fosse bem compreendida por nós amaríamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas será que nós mesmos nos amamos? Porque isso também é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque às vezes eu digo assim, eu me amo, mas às vezes é somente orgulho. É somente egoísmo da minha parte. Porque quando eu me amo, eu não vou ferir os meus sentimentos, não vou ferir a minha conduta. E quando eu amo o outro, também não vou ferir dele. Então, essa questão do amor, da compreensão do que o Cristo traz para a gente como Consolador prometido, ele ainda não é bem compreendido. É tanto que Kardec fala lá no Homem de Bem, lá no outro capítulo, ele fala assim, que se bem compreendido, o item que ele vai referenciar o homem de bem, nós seríamos realmente, digamos assim, cartas vivas do Evangelho. Que é uma bem compreendido e bem sentido, né? E bem sentido. Porque quando você compreende bem, eu acredito assim, que quando você realmente compreende, você sente e você executa. Internaliza, né? Exatamente, internaliza. Porque muitas vezes nós escutamos a palavra e nos envolvemos por ela. Mas quando passa os dias, a gente não consegue executar. Quando vem as dificuldades, o cotidiano, aí, oh meu Deus, eu realmente não consigo fazer isso ainda. Porque é muito difícil reformar-se intimamente, né? Mas aí... Paulinho, me permita só um adendo. Só um adendo a essa sua fala. Quando você destaca aí a questão do Cristo, né? Que falava por parábolas. E aí, para que a gente entenda, você poderia dizer assim, mas o Cristo, por que o Cristo não disse tudo, então? Né? Ele já estava no mundo, por que ele não disse tudo? Aí eu acho que uma analogia interessante, né, para a gente pensar um pouco, é comparar a humanidade com a infância, né? Por exemplo, tem coisas que você não tem como colocar para uma criança como você colocaria para um adulto ou para alguém da terceira idade. Porque esse alguém da terceira idade que já vivenciou vários estágios da vida tem melhores condições de compreender determinados temas e determinados diálogos do que uma criança que está iniciando. Então, naquele momento, a humanidade também estava, como ainda estamos, nós sentimos isso, nós não evoluímos tanto assim, né? Mais intelectualmente do que moralmente, mas naquele momento, principalmente, a humanidade não tinha condições ainda de receber todas as verdades. Por isso que ele disse que depois viria o Consolador para esclarecer, né? Para deixar mais elucidado, não gosto muito dessa palavra esclarecer, mas para deixar mais elucidado o que ele já outrora tinha dito, né? Eu ia falar posteriormente, mas está ótimo. Então, não tem problema, né? Aí ele, quando ele diz, né, que esse Consolador vem e ele vai ficar eternamente, ele vai falar justamente isso, que ele vai nos ensinar, né, as coisas e nos fará recordar, né? Recordar o que Jesus disse. Aí entrou essa fala aí do que realmente Jesus falou. Ele falou, só que ele falou por parábolas, porque a gente ainda não compreendia, né, tudo. E ele acrescenta que nós ainda não podemos compreender. Então, com a doutrina espírita, a partir da doutrina espírita, quando Kardec vem codificar, ele desvela, ele tira o véu, digamos assim. Ele descortina algumas coisas que a gente não conseguia compreender de uma forma materialista. Porque, tendo o evangelho de Jesus, as palavras dele, através das parábolas, né, que ele ensinava, mas não tendo o conhecimento da existência da vida eterna, da reencarnação em si, muitas pessoas começaram a deturbar. Não é que essa concepção de reencarnação seja nova, porque a própria Bíblia, o Velho e no Novo Testamento, ela mostra algumas passagens, né? É muito falada a questão de Elias, que diz que Elias voltou, né? Que algumas pessoas acham que até o Cristo era o Elias, né? E, na verdade, não era. Mas tem muitas passagens na Bíblia que fala sobre a questão da imortalidade, que fala da questão da comunicabilidade com os espíritos. Só que muitas pessoas não entendem dessa forma. Então, quando a doutrina espírita vem realmente, ela vem descortinar isso, vem mostrar realmente
através de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, altamente instruído, porque naquela época ele não era apenas uma pessoa cética, mas ele tinha conhecimentos de outras áreas, então ele era um estudioso, digamos assim, um cientista estudioso. A doutrina está aí aberta para todo mundo, quem quiser estudar, quem quiser procurar, porque não é que eu estou falando aqui que seja verdade ou não. Então, eu estou falando o que eu conheço da doutrina espírita, mas qualquer um pode ir lá e buscar esse conhecimento da doutrina espírita. Através hoje da codificação, através dos livros psicografados por Chico Xavier, que são mais de 400, né, que nos mostra a realidade de uma vida futura, né? E para a gente entender o que é o Consolador, é necessário também que a gente diga o seu significado, né? Como você perguntou aí no início. O que é o Consolador? Eu estava olhando aqui, ninguém respondeu, viu? Estão esperando que a gente responda, com certeza. Pois é, né? Mas o povo sabe, o povo sabe. Aqui tem muitos estudiosos aqui do Espiritismo que eu já vi. Tem uma galera lá de Açu, tem a galera aí do Gé, muita gente aqui. Pois é. Então, para a gente compreender melhor o que é esse Consolador, é preciso que a gente entenda o significado de Consolador, né? O Consolador, o significado, uma das palavras, ela deriva, né, de Paráclito, na verdade do grego, que vem para o português como Consolador. E o que é o Consolador? É aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que encoraja, que reanima, que revive, né, na verdade. Então, ele intercede em favor de um defensor. Então, o Consolador, ele nos traz toda essa, digamos, esses parâmetros. Então, a doutrina espírita, ela tem esse poder de nos consolar frente às dificuldades da vida. Quando nos encontramos, digamos, tristes pela partida de um ente querido, ela nos consola porque ela nos mostra e nos permite acreditar numa vida futura, num reencontro futuro até. Então, ela nos permite acreditar nisso e nos desvela, mostrando que realmente é verdade. Não é uma ilusão, não é algo que eu estou criando, é algo concreto. Porque a doutrina espírita, ela mostra, através da comunicabilidade dos espíritos, essa resposta, né, em respeito à comunicabilidade dos espíritos. E ela também, ao abrir os nossos olhos, ao descortinar, né, fazer com que a gente perceba que existe algo além, faz com que a gente tenha uma esperança no futuro, tenha uma fé, mas não uma fé qualquer, uma fé raciocinada. Algo que eu faço, mas eu tenho algo que me embasa aquela fé. Eu não faço por fazer. Eu sinto ela mais viva. E a fé, através do Espiritismo, ela não desmerece Jesus. Ela não desmerece o Criador. Pelo contrário, engrandece. Porque nós sabemos que o Criador tem várias leis que regem o nosso universo, que são as leis naturais, ou leis cósmicas, como queiram, né, chamar. Então, o Espírito de verdade, né, que ainda não conhecemos, ou que Jesus dizia que a gente não conhecia, que seria o Consolador prometido, seria conhecido por nós, que acreditasse nele, que amasse ele, né? Ele enfatiza muito isso. E isso, quando o Cristo diz que não veio realmente destruir a lei, não é o Espiritismo que vem também destruir a lei. Se Jesus não destruiu a lei de Moisés, que na verdade não era a lei de Moisés, né, que o Decálogo, ele disse que foi o próprio Deus que mandou os 10 mandamentos. Então, o Espiritismo também não tem esse propósito de destruir a lei de Jesus. Pelo contrário, ela vem reviver. Por isso que a gente costumamos chamar do Evangelho redivivo. Porque nós trazemos à tona o que Jesus tinha dito, mas de uma forma talvez um pouco mais clara, digamos assim. Porque quando Kardec ele faz a compilação do Evangelho, ele coloca algumas observações que os Espíritos dizem, para facilitar o nosso entendimento, de certa maneira. Então, ele ressalta o Evangelho. Nós não criamos uma nova moral, porque a moral ainda é do Cristo.
Nós temos que seguir o Cristo, porque ele veio nos ensinar. Só que nós esquecemos, né? Na verdade, nós não somos aquelas pessoas. Se nós esquecemos no dia a dia as coisas, imagine ensinamentos de há mais de 2000 anos atrás. É, verdades eternas, né? Pois é. Não é que essas verdades não estejam em nós. Elas estão escritas nas nossas consciências, nos nossos corações. Nós sabemos quando estamos fazendo algo certo ou errado. Mas muitas vezes a gente faz de conta que não, né? Que é melhor fazer de conta que não, porque não vai doer menos. Mas a gente sabe que está lá. E o Cristo, ele veio há mais de 2000 anos mostrar isso. E a doutrina, ela está revivendo, mostrando que o Cristo, a palavra dele permanece viva. E o que é que o Cristo pediu para a gente fazer? Que a doutrina manda novamente. Ele diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a si mesmo, e aos outros como a si mesmo, né? Então, nós fazemos o mesmo. Nós pedimos o mesmo. Que nos amemos. Que procuremos nos ajudar uns aos outros. Um dos preceitos da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é A fora do grande espiritismo. bandeira, né? A grande bandeira do espiritismo, né? Não é fora do espiritismo, é fora da caridade, né? Então, a caridade, como, digamos assim, como mãe-chave, ela vem trazer o quê? O amor. Quem ama é caridoso, quem ama respeita seu próximo, quem ama, digamos, faz tudo o que pode para ser melhor e melhorar os demais. Nós não estamos ainda num patamar de crescimento, digamos assim, evolutivo muito alto, realmente. Estamos galgando, ainda vamos demorar algumas encarnações, isso a gente sabe, mas que a gente procure fazer pequenas coisas, que essas pequenas coisas elas vão valendo a pena. É uma pequena coisa que você faz hoje, que amanhã você já não vai precisar mais de tanto esforço. É você tentar perdoar aquele amigo que às vezes é, digamos assim, desaforado com você. Então você, de repente, às vezes, se chateia. Que a gente possa compreender o outro. Porque do mesmo jeito que a gente quer ser compreendido, assim como aquela oração de São Francisco fala, que a gente possa compreender mais do que ser compreendido, né? Porque muitas vezes o nosso egoísmo não nos permite que a gente veja o outro como alguém também fragilizado. Na verdade, às vezes a gente se põe como vítima. Será que nós somos vítimas mesmo? Uma frase de Haroldo que eu acho bastante interessante, que ele fala que, numa das palestras dele, que diz assim, que não há injustiçados. Há injustiças, mas não injustiçados. Então, se não há injustiçados, então todo mundo tem algo a pagar. Então, todo mundo tem algo que fez, digamos, de errado. Mesmo que aquela justiça, você se sinta naquele momento injustiçado. Mas será que você não fez algo que merecesse? Não, aliás, não é nem merecer, que ocasionasse. Não vou dizer merecimento, porque eu acredito que ninguém merece sofrer. Mas que ocasionasse aquele sofrimento, porque muitas vezes a gente ocasiona esse sofrimento para a gente e não percebemos, né, o que estamos ocasionando. Então, a mensagem do Cristo é sempre essa, que a gente procure nos melhorar, que procure amar os outros, que procure nos amar. Porque quando eu me amo, eu sou capaz de olhar para o outro com carinho também, com amor, com ternura. E que esse amor, essa ternura que o Cristo nos ensina, que a doutrina espírita nos ressalta, que ela seja também repassada para os outros. E não só, digamos, com pessoas que são fáceis de lidar. Porque muitas vezes você diz assim, eu amo, mas eu amo Lili. Claro, porque Lili me ama, é fácil de eu conviver, é fácil. Mas às vezes aquela pessoa que é difícil, às vezes dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, aí você diz assim, mas aquela pessoa me dá nos nervos, eu não aguento. Então, são aquelas pessoas que a gente precisa mudar essa vibração, que a gente precisa amar, pelo menos compreender e respeitar, se a gente não puder ter uma relação amigável, que aquela pessoa talvez seja do nosso passado. Que quem sabe, através da reencarnação, ela não veio para nosso convívio para que a gente possa realmente tirar
esse elo negativo, digamos assim, que existe entre nós, né? Então, a doutrina, ela é maravilhosa por isso, porque ela também, com a lei de reencarnação, ela nos traz a justiça divina, nos traz também o consolo, porque não é que eu fiz algo errado aqui que nunca mais vai dar certo, que eu vou para o inferno propriamente dito, que eu vou ter uma pena eterna. Não. O Espiritismo também descortina isso. Ele tira. Não existe uma pena irrevogável. Não existe algo que eu fiz que não tenha jeito, que não tenha solução. Tudo na vida tem solução. Até mesmo porque a gente tem vida plena, como dizia Jesus. Porque nós não morremos. Nós apenas mudamos de um plano para o outro. Continuamos vivinhos da Silva, do outro lado, né? Que daí diz os ditados populares. Então, não é que eu tenha feito algo errado que eu não posso consertar esse algo. Às vezes eu tenho a chance de consertar esse algo aqui mesmo, nessa própria existência. Mas se não der, vamos para a próxima. Porque o Pai é misericordioso, é bom, é justo. E Ele nos dá essa consolação através da doutrina, justamente isso. Nos tirando o peso das costas de dizer, eu fiz algo errado. E agora, o que vai acontecer comigo? Eu vou para o fogo do inferno. Eu vou para o purgatório. O que irá acontecer comigo? E tirou também aquele peso do nada, de não existir nada. Porque já pensou, se não existe nada, já pensou as pessoas que você ama ao seu redor, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, seja lá quem for que você ame. Você já pensou você desencarnar hoje e você não ser mais nada? De que adiantaria você ter vivido toda uma vida, às vezes dedicada ao teu filho, à tua filha, dedicada ao seu esposo, e de repente você desencarna e você vira um nada, da forma materialista falando. Então, a doutrina, ela nos mostra essa vida futura e isso nos garante, digamos assim, uma felicidade. Porque saber que ao desencarnar eu estarei vivo, continuarei vivo, não só nas lembranças das pessoas que eu deixei aqui, mas que eu continuarei realmente viva, esperando o momento do encontro, seja ele através da reencarnação, porque a gente pode voltar novamente juntos, ou mesmo um reencontro lá na vida espiritual. Então, isso nos possibilita dar uma fé, dar algo, um consolo maior a nós. Saber que nós somos eternos, saber que nós não somos um nada, que nós temos a nossa individualidade quando a gente volta para lá. Ah, existe vida, mas será que eu vou ser eu? Sim, você vai ser você, com suas mesmas características, sejam elas boas ou mais ou menos, né? Porque eu acredito que existem pessoas que nem são tão boas, nem são tão ruins, são mais ou menos, né? Então, do mesmo jeito que você está encarnado, você vai ser quando desencarnar. Você vai levar. Aí você pode me perguntar assim, certo, eu vou ser, mas para onde eu vou? Né? Porque existem muitas questões que o Espiritismo responde, e uma das é essa. Para onde é que eu vou? De onde é que eu vim? E o Cristo Consolador, ou o Consolador Prometido, ele nos aborda essa situação. Para onde é que eu vou? Depois que desencarnar. De onde é que eu vim quando eu nasci? Então, eu não vou responder, porque eu vou deixar para vocês pesquisarem na codificação, no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar as respostas. E onde também vai estar em céu e inferno, para onde é que nós vamos, né? Depois de desencarnar. Tem uns depoimentos maravilhosos em céu e inferno, né? Espíritos felizes, espíritos infelizes, né? Exatamente. Engloba toda a humanidade. Isso. Paulinha, me permita... Sim, a gente pode comparar, porque ali tem realidades parecidas com a nossa, né? Me permita 2 adendos.
nessa tua fala, né? Vou tentar sintetizar brevemente, mas é porque eu me lembrei de duas questões que eu gostaria de pontuar. A primeira é quando você fala, né, da questão de temos muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Aí eu gosto dessa reflexão, mas eu gosto também de lembrar, né? Ontem a gente estava falando isso pelo Reviver, e eu acho que é sempre importante a gente pontuar. Eu sempre digo, e o Espiritismo me demonstra isso, porque é uma doutrina progressista, né? As mazelas sociais, elas não são criações de Deus, não são criações da divindade, né? As mazelas sociais são criações humanas, resultados do egoísmo e do orgulho humano. Então, é por isso que Paulinha frisa, né? Eu vim aqui para sofrer, não, né? Então, é bom que a gente lembre disso, porque às vezes a gente joga tudo na lei de causa e efeito. E aí a gente vê um irmão em sofrimento e a gente diz, deve ter feito uma coisa bem, bem feia na vida passada para estar passando pelo que está passando agora, e analisamos os casos friamente, e friamente somos incapazes de auxiliar, porque a gente fica nessa análise fria, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa nessa questão da justiça e das injustiças humanas, né? Porque as mazelas sociais são realmente resultado das ações humanas. E uma outra coisa, você falando desse aspecto consolador do Espiritismo, eu lembro de uma palestra do Haroldo Dutra, que eu assisti, a gente já conversou até sobre, né? E tem uma reflexão dele que eu acho muito bacana, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa noite, então eu vou tentar usar esse tempinho aqui bem rapidinho para puxá-la, e aí liberar para a Paulinha ir tecendo as reflexões dela, mas porque eu acho que é importante. Haroldo, ele retoma, né, nessa palestra que eu estou falando, lá no canal, lá no YouTube, né, quem depois tiver curiosidade, entra lá no canal dele, tem as palestras lá, né, ele vai trazer uma reflexão do Emmanuel, que agora eu não lembro se era em Vinha de Luz, não me recordo, mas ele vai comparar, Emmanuel faz uma comparação da nossa existência com a perspectiva da sucessão de dias, né? Então, nós vivemos numa sucessão de dias. Existe o primeiro dia nessa existência e existe o último dia nessa existência, né? Todos nós, independente de sermos ricos, pobres, pretos, brancos, enfim, de qual classe social a gente pertença, né? Todos nós temos o primeiro dia na existência e temos o último dia nessa existência. E aí ele faz uma pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso público, né? As pessoas que estão nos escutando. E quando ele fez, eu fiquei também me questionando, né? O que eu responderia ali naquele momento. E como eu sou covarde, né? Eu digo isso, eu fui saindo pela tangente, mas a reflexão, ela ficou profunda em mim. E ele diz assim, se você conhecesse todos os seus dias, todos, né? Tudo que iria lhe acontecer nessa existência, você gostaria, né? De conhecer todos esses dias e você aceitaria não mudar o que você não pode mudar? Por exemplo, não mudar o dia do desencarne da sua mãe, se ela ainda estiver encarnada, do seu pai, do seu filho, filha, seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, as pessoas que você ama. Se de repente, nessa sucessão de dias, tiver alguma doença mais grave que vai acometer você ou um ente familiar, você aceitaria aquilo que você não pode mudar? E aí ele vai puxando essa reflexão, né, que eu acho ela muito profunda, e ele vai trazer uma questão que ele diz assim, você colocaria toda a sua alegria, todo o seu empenho em todos esses dias da existência, sabendo de tudo que iria acontecer? Aí ele termina a reflexão dizendo, nós sabemos, porque nós programamos, né? Fora a questão das reencarnações compulsórias, nós programamos a nossa reencarnação junto com os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa reencarnatório. A bênção é que nós esquecemos. O esquecimento é misericórdia divina. E aí ele vai dizer que é nesse momento, que eu acho fantástico, né? Quando a gente entende do primeiro e do nosso último dia da existência, que o Espiritismo se agiganta, né? Porque o Espiritismo vai nos trazer o consolo. O Cristo, enquanto primeiro consolador,
e o Espiritismo enquanto segundo consolador, porque ele vai nos consolar. E nesse momento que a gente entende o papel mais importante do Espiritismo, mesmo quando a gente entende essa tríade, né, de ciência, de filosofia e de religião, mas dentro dessa tríade, o Espiritismo se agiganta quando ele é capaz de nos consolar, de nos dizer, sim, existe o primeiro e o último dia nessa existência encarnados, mas nós somos eternos, né? E nós fomos criados com e por o amor, né? Nós estamos todos, independentes de quem somos, mesmo o mais vil dos homens, né? O pior dos homens, mesmo este, está na sua marcha evolutiva a caminho da luz, como dizia Emmanuel, né? A caminho da divindade. Então, acho que esse é o aspecto mais interessante do Espiritismo, porque ele descortina, como Paulinha colocou, ele nos elucida, nos deixa, né, mais elucidado determinadas questões, mas ele também traz uma coisa que eu acho que é confortador, que é essa perspectiva da continuidade da vida. E aí, só para finalizar essa minha reflexão e passar para a Paulinha, o Arthur Valadares, ele, numa palestra dele, ele resgata uma frase que faz parte da sabedoria, da tradição da sabedoria antiga, né? Da tradição do Evangelho. Que a frase é a seguinte: uma boa pregação é aquela que consola, conforta os aflitos, mas que aflige os confortáveis. E aí ele faz analogia com o Espiritismo, que ele diz, o Espiritismo é isso. Ele conforta os aflitos, consola. Olha, que coisa mais consolador do que uma mãe que perde um filho, saber que ele não deixou de existir e que no momento do sono ela pode se encontrar com ele ainda nesta vida, né? E que depois que desencarnar ela vai se reencontrar, porque o grande amor que ela construiu com esse filho não acaba aqui. Isso é extremamente consolador. Mas ela também aflige aqueles que estão confortados demais. Porque tem pessoas, aquela paz quieta, que é uma paz que não se incomoda, que é aquela paz egoística, ela não serve para o nosso progresso. A nossa paz tem que ser a paz inquieta, né? Aquela paz que me faz sair da minha acomodação e do meu comodismo para lutar ao lado dos meus irmãos em sofrimentos maiores que o meu. E isso o Espiritismo nos ajuda a entender, né? Pode seguir, minha flor. Foi só esse adendozinho. Porque sua reflexão me fez lembrar disso. Mas foi muito boa a reflexão, né? E a revelação espírita, né, é o ser divina, a sua origem da iniciativa dos espíritos, né? A doutrina, ela tem origem nos espíritos, porque ela não é uma criação, digamos assim, se a gente voltar às 3 revelações, a gente vai ter a primeira revelação com Moisés, né? Posteriormente, o próprio Cristo, que a gente considera como também o primeiro consolador, como você já tinha falado aí. E depois a doutrina dos espíritos, porque não é a doutrina espírita, é a doutrina dos espíritos. Por que dos espíritos? Porque foram os espíritos que, através de Kardec, né, vieram e disseram as perguntas que a gente faz. E agora eu vou falar que nem Arthur faz, Arthur Valadares, né? Eu também gosto muito das palestras dele. E ele diz, são perguntas que às vezes a gente não faz porque teme. Por que teme? Porque no nosso cotidiano, na nossa rotina, na verdade, foi muito enraizado a gente temer a palavra de Deus, a gente não questionar. E, na verdade, a gente sempre buscou. Eu acredito, eu pelo menos sou uma das pessoas curiosíssimas, sempre quis saber de onde vim, para onde vou, como a gente já fez pergunta. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem branco, outros nascem preto, outros nascem asiáticos? Por que uns nascem ricos, uns nascem saudáveis, outros não? Então, são perguntas, né, que a gente faz a nós mesmos, muitas vezes, mas que não temos coragem, na verdade, de repassar, de ressaltar essa. E a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, eles vai trazer inúmeras questões. E são questões nesse sentido. O que são os sonhos? Porque muita gente me pergunta, o sonho tem algum significado?
Tem. A doutrina espírita também vem falar sobre o sonho, né? Então, existe na doutrina espírita o livro, tanto o livro dos espíritos, como também a Gênese, que também descortina bastante coisas, que faz com que a gente veja de uma forma diferente, digamos assim, as concepções de mundo, as concepções, as visões do que era o dogmatismo, o que não são, na verdade. Ela vem nos tirar também essa parte, porque muitas vezes a gente olha só de um olhar só, né? Na verdade, nós somos acostumados a ver numa direção só, de antes de Cristo até agora. Não falando de religião nenhuma, falando em si do que a gente tinha, do que a gente tem na Bíblia. Então, a Bíblia ela foi escrita, né, numa época histórica em que a mulher ela não tinha, nem era contada, na verdade, nos censos da época. Então, ela não tinha vez, não tinha voz. Então, ela se torna um pouco patriarcal, sendo aí boazinha um pouco. Mas a Gênesis vem descoordenar muita coisa nesse sentido. O livro dos Espíritos também. Vem nos dizer que a gente não precisa temer, saber algumas coisas, porque o Espiritismo ele veio no tempo certo. Ele não veio antes do tempo, ele veio no tempo certo. E por que seria no tempo certo? Porque nós já estamos mais abertos. Já era no século XVII, XVIII, que a gente já começou os primeiros, né, delineamentos da doutrina. Então, no século XVIII, que é 1851, que Allan Kardec, né, lança o seu primeiro livro, e ele vem estudar... 1857. Pronto. Eu não sou muito boa de datas, mas em 1800, né, ele vai e traz para a gente essa luz. E ali os homens já buscavam o conhecimento. Era diferente da época de Jesus, era diferente da época de Moisés. Nessa época, nós já estávamos querendo saber. Nós já estávamos buscando entender o que somos, o ser em si. Porque na época de Kardec, existiam muitos outros estudiosos, inclusive até antes dele, né, que já estudavam, que procuravam saber. Então, a doutrina ela não veio num tempo, digamos assim, aleatório. Pelo contrário, ela veio no tempo certo. Ela veio no momento em que a humanidade estava aberta a conhecer. Então, nós hoje temos muitas pessoas na doutrina espírita que procuram, e muitas pessoas falam assim, é uma doutrina que eu vejo que tem muita gente esclarecida, que eu vejo que tem muita gente que deveria não estar lá, porque existe ainda preconceitos contra a doutrina espírita, mas que a gente vem quebrando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, digamos assim, que nós já percebemos que as pessoas já sentem a doutrina como algo diferente, como algo realmente esclarecedor. Inclusive, pessoas que são de outras religiões, às vezes, vêm nos procurar para tirar certas dúvidas. Eu mesmo falei recentemente com um seminarista, e ele falando assim, como é que vocês entendem a doutrina espírita? Por que vocês acham que é o Consolador prometido? Por que vocês acham que a doutrina, ela liberta? Porque ela nos mostra. Ela nos mostra, através dos seus ensinamentos, a imortalidade da alma, como a aplicabilidade dos espíritos, a reencarnação, como uma lei de justiça, amor e caridade, né? Porque a lei de reencarnação... A pluralidade das existências, né? Dos mundos habitados. Exatamente. Então, a doutrina, ela nos tem essa comunicabilidade, ela também nos conforta. Tem um caso que eu acho bastante interessante de Chico, que diz que ele materializou um filho, né, de um senhor que estava muito triste porque o menino tinha desencarnado aos 18 anos. E quando Chico, nessa época, tinha essa mediunidade, né, de materialização de efeitos físicos, ele materializa esse rapaz e o pai consegue falar com ele. E isso para o pai é assim um presente de Deus, digamos, é um enviado de Deus. Então, isso confortou o coração daquele pai que estava aflito, que não entendia o porquê daquele jovem desencarnar tão cedo.
Então, a doutrina, ela nos possibilita isso, nos possibilita saber, entender, se conformar, digamos assim, com as decisões que a gente não pode mudar. E aí eu volto para aquela questão que Haroldo disse, se a gente soubesse, será que a gente se conformaria mesmo? Porque quando a gente sabe, não sabe, na verdade a gente não lembra, não é que não sabe, a gente não lembra. Isso. E a gente perde um ente querido, dói tanto. E às vezes a Uhum. gente se pergunta, por que Deus? Por que agora? Por que comigo? Então a doutrina, ela nos permite ter um pouco mais de consolo, porque ela diz, era o momento certo dessa criatura, se não foi pelas vias, né, inapropriadas, Sim. como o suicídio. Então, todos nós temos, como o Lili já falou de Haroldo, digamos uma contagem. Nós nascemos com os dias e vamos vivendo até o nosso fluido vital se exaurir, né? Então, nós temos é como se fosse uma pilha. Uma pilha, a gente tem uma carga, e quanto mais a gente usa, mais a carga vai diminuindo, até chegar um momento que a pilha ela vai se acabar. É o que acontece com o nosso corpo, né? Então, como eu estou vendo que a hora está passando aqui, eu vou Isso, encerrar. falta 5 minutinhos para as 7h50. Eu vou me encerrar aqui com uma parte que eu acho bastante interessante do Espiritismo, que ele fala assim: o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, a doutrina ela não criou a moral do Cristo, porque a moral do Cristo ela já estava feita, como já foi dito, né, inicialmente. Ela só veio ressaltar o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho redivivo do Cristo. Nós não inventamos um novo Evangelho. Nós continuamos com o Evangelho do Cristo, porque é o nosso guia e modelo, como a gente sempre fala. Tem pessoas que perguntam, quer dizer que vocês adoram Allan Kardec? Allan Kardec é o Deus de vocês? Não, Allan Kardec não é o Deus da gente. Nós não adoramos Allan Kardec. O livro dos Espíritos não é a nossa Bíblia. O livro dos Espíritos não é nossa Bíblia. Então, o que é Kardec só codificou a doutrina e ainda nos deixa, e ele ressalta em toda a sua obra o quanto Cristo é belo e o quanto nós devemos seguir o Cristo, né? E aí, eu me lembrei agora também de uma passagem do livro Há 2000 anos atrás, de Emmanuel, que eu acho esse livro maravilhoso. E ele fala de uma parte que Públio, ele não chega perto de Jesus, vê somente de longe e sente o magnetismo do olhar do Cristo. Então, o Cristo, ele ainda tem esse magnetismo com a gente até hoje. Quando a gente fala do Cristo, a gente se emociona. Porque é maravilhoso saber que ele continua entre nós. Porque ele disse que viria um outro Consolador. Mas também não disse que não estaria conosco. Pelo contrário, em todos os momentos ele diz que sempre estará conosco, né? Então, ele não estará conosco encarnado, mas está conosco espiritualmente, nos inspirando, nos auxiliando no dia a dia, nos confortando, nos dando força. Então, o Cristo Consolador e a doutrina espírita, ela tem esse aspecto de nos confortar, de nos abraçar, digamos assim, de nos trazer, na luz da verdade, o teu amor, o teu propósito, de a gente ter essa fé inabalável no futuro e ter essa fé para lidar com as vicissitudes da vida. Que a gente possa, através do Cristo e através da doutrina espírita, nos melhorarmos pouco a pouco. Porque o Cristo, ele nos convida a isso. E é o que a doutrina espírita também convida. Reformar-se. Reformar é o quê? É pegar o velho e transformar no novo. Quando a gente reforma algo na nossa casa, a gente não vai destruir a casa. A gente vai apenas modificá-la a ponto que fique boa.
que fique melhor, digamos assim, mais confortável. Então, que as nossas modificações, elas possam ser feitas, que a gente possa, através da luz da doutrina espírita, através do Cristo. Se você não for espírita, não tiver nenhuma vontade de ser, não interessa Sim. que religião você seja. Interessa que você seja um seguidor realmente da causa de Jesus. E qual seria essa causa? Amar. É o único mandamento que Jesus fala e enfatiza sempre, que a gente ame. E que a gente ame muito. E que uma das partes que você falou, Lili, a respeito que a gente não pode também botar tudo na lei de causa e efeito, em relação a ver as pessoas passando por certas necessidades, certas dificuldades da vida, e a gente não prestar atenção a isso. Eu sempre faço o seguinte, independente da pessoa ser ou não ser, digamos, uma prova de vida passada, algo que ela fez, eu acho que a gente deve ajudar o nosso próximo, independente disso. Porque Sim. se foi de uma vida passada, mas ele está ali à nossa frente, é preciso que nós ajude. Ele veio para nós ajudá-lo. Se é de uma vida presente, se é da agora, está na nossa frente, é porque é para nós ajudar. Porque o Espiritismo nos mostra também que tudo que está ao nosso redor é para aprendizado. Então, se é para aprendizado, é porque veio. Quando a gente recorda muito, quando a gente fala assim, eu estou pedindo paciência a Deus. Não peça paciência, peça sabedoria. Porque pedir paciência é a gente estar pedindo mais provações. Mas peça sabedoria, para que na hora que vier uma dificuldade, um momento em que você vai testar, digamos assim, sua fé, que você possa conduzir da melhor forma possível. Então, era esse o recado que eu queria deixar, né? Que todos possam, a partir daqui, estudar um pouquinho a doutrina, desmistificar, porque a doutrina é linda, é maravilhosa, e não precisa ser espírita para estudar a doutrina espírita. Amém. Que reflexões maravilhosas, minha flor. Nós temos muitos comentários aqui, né? Não vou fazer a leitura de todos os comentários, porque o nosso tempo está se indo, mas eu estou tentando aqui passar, porque eu vi alguns respondendo um pouco dos nossos questionamentos, pessoal interagindo bastante aqui. Nosso irmão Chico Cabral, Chico Fernandes também, né? A Grazi, Vilene, Marília, uma série de pessoas aqui, pessoas agradecendo, falando que a reflexão foi muito bonita, né? Que bom. Quando você falou aí há 2000 anos, Clésia, Vilene, amam esse livro também. Vilene disse que a doutrina espírita que Jesus anunciou para consolar nossos corações sequiosos de amor de Jesus. Amar e instruí-vos, Clésia disse. Minha amiga Cássia, lá de Açudes, na maioria das vezes, na nossa família, acho que ela está falando, né, das dificuldades, das pessoas que nos chegam. Cibele disse que a doutrina espírita é uma proposta de aprendizado constante. Concordo plenamente com isso. Larissa também está por aqui. Não vou citar todos, tá? Sintam-se abraçados por nós. Gratidão por vocês terem ficado conosco até agora, né? Clésia dizendo que a live tá linda. E todo mundo aí agradecendo, né? Tem muitos amigos aí. Então, a gente já está com 54 minutos de live, para a gente não perder, né? Para eu poder salvar. Vou para os avisos bem rapidinho. Nós temos aí, próxima palestra, nós teremos Alcídia, Soraya e o nosso Chico Fernandes. Fiquem aí ligadinhos no próximo domingo, às 19 horas, aqui pelo Instagram. Vai ser maravilhoso, né? Todas as quintas nós temos o ESD, realizado às 19 horas pelo Google Meet. Temos todos os sábados o Encontro com o Evangelho na coordenação de Alcídia e Vilene. Todos os domingos nós temos o programa Voz do Espírito, na Rádio Tumba FM, coordenado aí pelo nosso irmão querido Chico Fernandes, mais conhecido como Francisco Fernandes, né? Pelos demais aí. Curtam nossa página no YouTube, certo? Compartilhem esse canal que divulga a doutrina espírita. E toda terça, essas palestras que a gente realiza nos domingos ficam disponibilizadas lá pelo canal. Paulinha também tem os avisos
dos mensageiros, Paulinha, para a gente. Pronto. Os mensageiros, a gente tem um grupo pelo WhatsApp, no qual a gente faz toda quinta-feira, às 18 horas, o nosso evangelho. Aí, quem gostar da proposta, poderá entrar em contato conosco, através do direct, e dar o número do WhatsApp que a gente adicionará e participará conosco, junto, né? Do nosso evangelho, das nossas reflexões, que são maravilhosas. Aqui o tempo é curto, mas quem quiser estudar com a gente, é só entrar lá no WhatsApp. E curtir nossa página também, né? No Instagram, que é uma página nova, relativamente nova, mas que já tem alguns seguidores. Então, se você não é seguidor ainda e quiser, porque não é uma obrigação, se quiser, curta a nossa página, siga-nos, né? Isso. Temos conteúdos muito bons divulgados lá todos os dias, né? E vocês vão estar contribuindo com a divulgação do Espiritismo. Pelos Exato. mensageiros, a gente também vai realizar algumas palestras. Acredito que a gente vai conseguir realizar uma ainda esse mês de agosto. Já temos uma programação para setembro, né, Paulinha? Possibilidade aí de outubro e novembro. Coisas a definir. Quem estiver seguindo a gente lá nos mensageiros também vai poder acompanhar isso. Tá bem? Colocaremos Então, vamos colocando. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco até aqui. A gente, Paulinha, vai fazer nossa prece final. Mas gratidão que as benesses da doutrina espírita, né, esse consolador aí, enviado pelo Cristo, que faz tanto bem a nós, a mim, a Paulinha, a todos aqueles que aceitaram, né, o espiritismo como religião, outros apenas como filosofia de vida, não tem problema, que essas bênçãos também cheguem a todos vocês. Paulinha, nós temos 3 minutinhos aí, se você puder fazer a prece em 2 para poder salvar a live, por favor. Pronto. Você tem como botar uma musiquinha aí? Tem, agora mesmo. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer à espiritualidade maior, que esteve presente conosco nesta noite e sempre está, né? Então, queremos agradecer ao Mestre Jesus, que se faz presente em nossa vida, através dessa doutrina maravilhosa, a qual foi codificada por Allan Kardec. Agradecê-lo também, esse presente de poder nos abrir as mentes, iluminar os corações e consolar a nós, aflitos de teu amor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesta noite, trazendo-nos paz, trazendo-nos conforto ao coração. E aqueles que choram, não se sintam menosprezados, não se sintam sozinhos, porque Cristo, o nosso mestre e amigo, juntamente com todos os anjos guardiões, está sempre conosco. Que Maria de Nazaré possa acolher em teus braços também. Que o bom Jesus, que esteve conosco e está, possa abençoar a nós todos. Assim seja. Amém, assim seja. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas. Gratidão, Paulinha. Eu estou muito feliz em dividir esse momento com você, viu? Você sabe que eu lhe amo, né? Eu também Fiquem todos agradeço com muito a Deus. oportunidade. Até mais. Vou encerrar. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Muita paz.